Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora nos sintonizando aqui com os amigos espirituais presentes e vamos assim numa só corrente elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Mestre bondoso, nós agradecemos por esta noite de paz, por esta noite de luz, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome. Digna-te, Mestre querido, abençoar os seus irmãozinhos pequenos e pobres. Envolva-nos, Mestre, na sua aura santa. Obrigada, Jesus querido, pelo seu amor, pelo seu sacrifício. Que nós possamos honrar toda essa renúncia, esse sacrifício que fez por nós, buscando seguir-te os passos, buscando nos melhorar um pouco mais a cada dia, buscando a nossa evolução. Que a sua mão amiga possa nos dar sempre a sustentação necessária diante das provas que surjam na nossa jornada. Que possamos contar sempre com o seu apoio, Mestre querido. Livra-nos de todo mal, de todo perigo e de toda má influência. Guarda-nos, Mestre, junto ao teu coração e usa-nos como instrumento de propagação das tuas palavras de amor e de vida eterna. Mesmo sendo instrumentos imperfeitos, que você possa nos usar assim mesmo, Jesus. Que sejamos úteis. Obrigada, Mestre amigo. Abençoa-nos e guarda-nos contigo hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre carregar a cruz. No capítulo 9 de Lucas, no item 23, nós vamos encontrar a seguinte fala de Jesus: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Olha só. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que devemos suportar corajosamente as tribulações da vida, movidos pela nossa fé. Né? Ah, mas o que são essas cruzes? O que ele fala de tomar a nossa cruz? Que a gente pegue a nossa cruz. Que cruz é essa? São os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, não é? Que todos nós temos. É a nossa cruz. Cruz essa que foi esculpida por nós mesmos, com os nossos atos equivocados de
de outras eras, de outras vidas. Quando nós nos distanciamos do Pai, quando nós agimos contrariamente à lei divina, aí nós fomos esculpindo a cruz, não é? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos diz o seguinte, na mensagem chamada Nossa Cruz. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo e a perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata este ou aquele débito sem sofrimento. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade. A dificuldade orgânica, a dificuldade sentimental, o degrau social, o problema financeiro, o parente difícil. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo que não foi vencido, a expiação da culpa, o débito que não foi pago. Então, tanto lá na espiritualidade quanto aqui, nós temos a cruz a carregar. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo e tomar a nossa cruz. Portanto, nós pedimos essas experiências, porque elas nos darão a sabedoria, a maturidade, a sublimação, né? Elas é que vão nos levar à perfeição. E como é que eu vou exercitar a minha paciência se não houver um momento em que peça que eu exerça essa virtude? Por isso surgem várias provas que nos testa o quê? A paciência. Nos testa a resignação. Não é? É preciso que surjam situações em que a gente seja testado nessas virtudes que a gente está buscando devagarinho conquistar. Não é? O processo de sublimação não se dá sem lutas, sem dificuldades, sem dor, portanto, sem a cruz. A gente precisa da cruz. Viver bem é saber sacrificar-se. O grão de trigo que não se dispõe a morrer jamais será pão. Olha isso. O trigo é um sacrifício, ele é triturado para virar a farinha que vai ser o pão.
Mas se ele não quiser esse sofrimento, ele nunca será pão. Né? Aí a gente fala, mas a gente precisa do sofrimento? Precisa. Porque nós causamos isto. Não é mesmo? A semente que suporta o peso da terra, não é? Para depois ela triunfar, germinar, brotar e receber finalmente o beijo do sol. Para ela é um sacrifício também passar por esse processo. É doloroso, é difícil, mas tem a recompensa depois. Não é fato? Então, a marca do Cristo é toda ela de renúncia e sacrifício. Jesus veio a nós renunciando à sua majestade. Ele deixou as esferas crísticas para vir a nós, um mundinho imperfeito, o segundo na escala evolutiva. Se diminuiu, levou mais de 1000 anos para se diminuir e vir a nós. Isto é renúncia e sacrifício. Ele renunciou ao convívio com seres como ele, né? De alta grandeza, e veio no meio de um bando de ignorantes, de brutos, cabecinhas duras, que somos nós. Veio, porque nos ama. E quem ama sabe renunciar e sabe se sacrificar. Sabe sim. Né? Então a cruz é um símbolo de renúncia e sacrifício, que cada um de nós precisa aprender a carregar. Não é mesmo? Então, eu vou ler um pedaço, um trecho de uma mensagem de Osias Gonçalves, psicografada por Chico Xavier, que está num livro chamado Instruções Psicofônicas. A lição da cruz, chama-se a mensagem. E diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso é uma fala de Jesus, que está em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus destacava a cruz por símbolo de espiritualidade e ressurreição. Ressurreição é renovação. Né? Induzia-nos o Senhor a aceitar as aflições do mundo como recursos de soerguimento e a receber nos pontos nevrálgicos do destino o ensejo de nossa própria recuperação. Ninguém passará incólume entre as vicissitudes da terra. Todos aí pagamos o tributo de experiência do crescimento, do resgate e da ascensão. Olha só. Então Jesus, o mestre amoroso e decidido, ensinou-nos a usar o fracasso como chave de elevação. Ele foi traído pelos homens. E o que ele fez? Não é? Ele não se revoltou contra ninguém, ele não condenou a ninguém. Ele
aproveitou aquele momento para mostrar a sua lealdade a Deus, a sua fé. Né? Atormentado, ele aproveitou a aflição para ensinar a paciência. Ele foi humilhado, escarnecido, mas ele se valeu desse momento de amargura para exercer e exemplificar o perdão. E crucificado fez da morte a revelação da vida eterna. Olha só o exemplo do Mestre. Né? Então, a gente tem que aprender que, se estamos dispostos a seguir Jesus, né, nós vamos precisar tomar a nossa cruz. Porque todo aquele que se propõe a seguir Jesus, a esses Jesus diz: tome a sua cruz todo dia e me segue. E seguir Jesus, o caminho do Cristo, nos exige o quê? Disciplina, mudanças íntimas. A gente não pode continuar sendo o homem velho, cheio de defeitos. Não é? A gente precisa mudar intimamente, remexer lá dentro de nós mesmos e modificar. Não é? E é preciso ter fé em Deus, ser fiel a Deus, ter fidelidade ao Pai do céu, né? Então esse caminho de Jesus, ele não é isento de dor, não. Ele fala: segue-me, a gente segue com a cruz nas costas. Nós vamos ter dor pela frente. O caminho de Jesus tem dor, tem luta. Não é fácil, não. É um caminho com cruz, é um caminho com fardo, é um caminho com jugo. Porém, com Jesus, tudo isso se torna mais leve e mais suave, não é fato? A dor se converte em instrumento de subida. Olha só, de ascensão, a gente se melhora, a gente cresce, a gente sobe um pouquinho mais, não é? Não há mais desespero, não há revolta, não há desânimo, não há medo, não há mais angústia. Com Jesus, não. Caminho, tem dor? Tem. Tem luta? Tem cruz? Tem. Mas é suave esse caminho. Porque com ele o jugo é leve. Né? Com Jesus a gente aprende bem sofrer. E o que é esse bem sofrer? É sofrer sem revolta. É sofrer resignadamente, com paciência, com certeza de que Deus, o Pai de infinita bondade, está nos concedendo o que é melhor para cada um de nós. Não tem injustiça. Né? Então, isso é o bem sofrer. Foi para esses que Jesus disse que seriam bem-aventurados os aflitos. Não era qualquer aflito, mas era o aflito que sabia sofrer. Sofrer sem revolta, sem desespero, sem murmurar, sem blasfemar. Né? Então, com Jesus, a nossa cruz não tem o peso do nosso egoísmo, não tem o peso do nosso orgulho, o peso da nossa ganância, o peso do nosso materialismo. Com Jesus, a nossa cruz não pesa. Né?
Com Jesus a nossa cruz aponta para o alto. Aquele é o caminho a seguir. O alto. Emmanuel, no livro da Esperança, ele nos diz o seguinte na mensagem intitulada Nossas Cruzes. Diz assim: ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar-se e a elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança, trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto a surpresas e ensinamentos da verdade sem qualquer ilusão. Entende? Então, é preciso que a gente aprenda a passar pelas lutas com bom ânimo, não é? Com a esperança firme, com a fé firme. O convite de Jesus, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, não deixa nenhuma dúvida. Não é? Se te dispões a encontrar o Senhor, renuncia com coragem às bagatelas da estrada da vida. Ou seja, as coisas materiais. Não coloque jamais as coisas materiais à frente. Quantos vão para caminhos escusos quando o desespero aperta? Fala, já que não consigo nada honestamente, vamos para o lado desonesto. E aí conquista o mundo, mas perde a sua alma, não é? Então, é preciso aprender a renunciar às bagatelas mundanas, não é? Da estrada do mundo, suportando firmemente as consequências dos atos de ontem e de hoje. Porque se hoje a gente está na dificuldade, é porque é a consequência dos nossos atos de ontem ou mesmo dessa vida mesmo, pelas escolhas às vezes erradas, equivocadas que fizemos. Não é fácil? E procurar seguir Jesus como sendo o nosso modelo, porque Ele é modelo e guia. Guia que nos mostra o caminho certo a seguir. Não é fato? É fácil viver quando tudo está a nosso favor. É ou não é? Quando a vida está tranquila, é fácil. É fácil provar a nossa fé. Você tem fé em Deus? Tenho, eu sou plenamente firme a minha fé. Não é assim? Mas quando surge um momento difícil, né? E aí? Como é que faz? Quando chega o momento de carregar a cruz, então é preciso buscar o recurso da fé. E nós temos fé? Que tipo de fé nós temos? Olha, né? Nós temos a fé de Pedro, aquela fé vacilante, né? Que basta um vento contrário para nós afundarmos, não é? Então, precisa mais fé, não é fato? Precisa firmar essa fé. Essa fé precisa ser mais firme. Não pode ser assim vacilante, né? Não é verdade? E aí nós vamos lá novamente na mensagem de Osias Gonçalves, a lição da cruz, e vamos ler o seguinte.
todos nos sentimos tranquilos e sorridentes diante do céu sem nuvens. Não é fato? Mas, se a tempestade reponta, ameaçadora, eis que se desfazem as energias. Qual se nossa fé não passasse de movimento sem substância? Acomodamo-nos com a satisfação e abominamos os obstáculos. No entanto, não seremos levantados do mundo, ainda mesmo quando estejamos no mundo fora do corpo físico, sem o triunfo sobre a nossa cruz, que em nosso caso foi talhada por nossos próprios erros perante a lei de Deus. Assim sendo, quando erguidos pelo menos alguns milímetros da terra, através das pequeninas cruzes de nossos deveres, junto aos nossos irmãos de humanidade, saibamos abençoar, ajudar, compreender, servir, aprender e progredir sempre. Intranquilidade, provação, sofrimento são bases para que nos levantemos ao encontro do Senhor. Olha aí. Então é preciso a dificuldade, não é? Como diz Emmanuel, a árvore da fé viva não nasce miraculosamente no coração. A fé é construção do Espírito no momento do testemunho. Eu vou ler uma singela historinha que talvez vocês já até tenham ouvido, mas ela é bem edificante. Chama-se O Homem que Cortou a Cruz. Um grupo de pessoas caminhava e cada um tinha a missão de carregar a sua cruz. No meio deles havia um homem que estava muito descontente, pois ele achava que sua cruz era maior e mais pesada que a dos demais. Então, ele teve uma ideia. Planejou cortar um pedaço da cruz. Quando todos pararam para descansar, ele discretamente cortou um pedaço da sua cruz. Como ninguém percebeu o que ele havia feito, ele passou a cortar mais um pedaço da cruz a cada parada para descanso. Contudo, ao chegar no lugar da premiação, qual não foi a surpresa? Havia um abismo para ser atravessado. Então, o primeiro do grupo se aproximou, deitou sua cruz sobre o abismo e atravessou. E assim, um por um, sucessivamente foi deitando sua cruz sobre o abismo e atravessando. Mas quando chegou a vez do homem descontente, sua cruz estava curta. Sua cruz estava curta e não alcançava o outro lado. Faltavam os pedaços que ele havia cortado pelo caminho. De modo que a cruz, não alcançando o outro lado, caiu no abismo, impedindo-o de atravessar e receber o seu prêmio.
mesmo ele tendo chegado até ali, não foi premiado. Porque, ao invés de aceitar sua cruz, com o tamanho e o peso que tinha, e enfrentar a luta, ele se revoltou, se acovardou e quis se livrar do peso da sua responsabilidade. Moral da história: nossa cruz tem o peso e a medida certa para cada um de nós. Sempre compatível com as nossas forças. Então, que a gente não busque fazer sabotagens pelo caminho, buscando o lugar ou a forma mais fácil de passar pela situação. A gente tem que assumir a responsabilidade da nossa cruz, porque ela foi preparada por nós mesmos, no tamanho, né, na medida e no peso certinho, compatível com as nossas forças. Deus não permite que a gente carregue um fardo mais pesado do que as nossas forças aguente. Um fato. Então, que a gente tome assim corajosamente a nossa cruz. Ela é valiosa para o nosso crescimento espiritual, né? Ela é que nos fará subir um pouquinho na escala evolutiva. Não é fato? E é essa cruz que nós vamos convertê-la numa ponte de luz que vai nos levar para os reinos do infinito. Né? Então, que a gente possa refletir bem sobre isso e buscar carregar a cada dia a nossa cruz, sem murmurar, porque ela aponta para o céu, o nosso destino. Ok? Então, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.